E aí, meus amigos, minhas amigas, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos a este canal. Hoje eu vou fazer um maquice comigo enquanto nós falamos sobre como ter um estilo de vida cristão. A última vez que eu usei isso aqui foi em um cachorro, porque pra quem não sabe, eu produzo conteúdo para empresas. Gente, que humilhação. Não tem como ficar assim no vídeo. Mas tá bom, vai ter que ser assim. Vocês vão me levar a sério se eu ficar assim? A primeira coisa que eu começo na minha maquiagem é pela sobrancelha. E eu preencho ela inteira, ó. Assim como no começo da maquiagem eu começo fazendo pela sobrancelha, na vida cristã também a gente começa por algum lugar. Se você se tornou uma cristã recentemente ou é uma cristã já de tempos, você deve saber que nós seguimos um estilo de vida diferente de outras pessoas que seguem outras religiões ou até mesmo não têm religião alguma. O estilo de vida de uma garota cristã é diferente em todos os aspectos dentro da sociedade. Como, por exemplo, a primeira coisa que eu coloquei aqui é na forma de falar. Muitas pessoas hoje, o vocabulário delas são cheias de palavrões, cheias de fofoca. Você vai conversar com alguém, você vai conversar com alguma menina, ela já vem direto te contar uma fofoca. De 10 palavras, 5 que saem da boca dela é palavrão. Eu acho que tem gente que faz uns reels muito engraçados falando assim, porque a língua quase cai de tanto fofocar, de tanto falar mal das pessoas. Depois tá lá postando versículo bíblico, postando que tá na igreja. Então, se você se diz cristã, minha irmã, você tem que se portar como uma. Um verdadeiro cristão, ele não vai ficar espalhando fofoca, falando mal das pessoas. Um verdadeiro cristão, ele vai abençoar a vida de outras pessoas, por mais que seja difícil, porque a gente tem muito essa cultura da fofoca, de ficar contando as coisas um pros outros, ficar falando mal das pessoas. Nós temos que procurar ser a diferença dentro dessa sociedade, entendeu? Ai, Heloísa, então quer dizer que você nunca fofocou, que você nunca falou mal de ninguém. Já. Porém, depois que eu me tornei cristã, eu entendi que isso não vai me levar a lugar nenhum, pelo contrário, isso vai contaminar meu coração e eu vou ser uma plena de uma hipócrita, né, gente? Porque eu falo que eu sou cristã, eu prego na igreja falando sobre isso e vou viver uma vida diferente da que eu prego? Eu acho isso muito ruim. Use a sua boca pra encorajar e abençoar as pessoas e não amaldiçoá-las. Eu tô postando essa base aqui que parece que é mais clara que a minha pele, mas, gente, não é, tá? É da cor exata da minha pele, ela oxida um pouco ainda, então vocês vão ver, vai ficar bom. A segunda coisa, dentro de um estilo de vida cristão, é na forma de se vestir. Não sei o que aconteceu aqui, galera, mas... para a gravação. Vou ficar até mais longe da câmera. Que vergonha. Gente do céu. E ainda... Nossa, pai. Gente, vai ficar bom, tá? Escolha roupas que transmitam respeito e valor. Antigamente eu me vestia assim, eu vou deixar aqui pra vocês verem e julgarem. Brincadeira, não julguem como que eu me vestia antes de ser cristã, antes de ter esse senso, essa responsabilidade na forma como eu me visto. Aí, Heloísa, foi do dia pra noite que você parou de usar essas roupas, se vestir dessa forma? Não. Isso foi uma mudança, gente, que ninguém me obrigou, igreja nenhuma me obrigou. Foi o próprio Espírito Santo que trabalhou aqui dentro, ó, queridos. Para que hoje eu tivesse o entendimento que eu tenho, vou falar pra vocês uma coisa, não tinha anjo que descesse na terra que fizesse eu mudar a minha forma de vestir. Mas, depois que eu me tornei cristã, o Espírito Santo ele começou a dar uma reformada aqui, uma repaginada, e hoje eu me visto assim. Bem melhor, né? Muito se ouve falar da modéstia hoje, né, gente? A modéstia, a feminilidade é muito ligada ao vestido, às saias. E, na verdade, a modéstia não é só sobre isso. A modéstia, ela vai muito além. Se vestir sem usar decote, se vestir de uma forma elegante, sem ser vulgar. É claro que você não precisa vestir só vestido, só saia, pra ser feminina, pra se vestir com modéstia. Tem hoje roupas de alfaiataria, muito elegantes, inclusive, que te ajudam a se vestir de forma muito linda, sem deixar de lado a sua personalidade. Uma coisa que eu gosto muito de falar é que você reflete a luz de Cristo, o Evangelho de Cristo, através da forma como você se veste também. Vou passar um blushzinho aqui. Vocês sabem que eu gosto de tapa na cara, né? Então, acho que na luz vai ficar bem, ó. Mas eu acho que sem a luz não tá tanto, não. Tá melhorando, vai falar que não. Não. Outro ponto muito importante, talvez o que eu mais goste de falar, que é sobre comportamento. Olha, de verdade, um cristão que se comporta de forma desagradável, arrogante, sem empatia, pra mim não é um cristão. Então, qual deve ser o comportamento de um cristão? Gentileza, paciente, e isso, gente, é difícil pra mim, tá, meus amores? É difícil, eu não sou muito paciente, mas eu tento. E o ápice de tudo, disposto a perdoar. Talvez esse seja o maior problema dentro da nossa sociedade, dentro do mundo, na verdade, porque eu nunca conheci pessoas hoje, na minha geração, tão difíceis de perdoar. E eu me incluo nisso. Depois que eu conheci Jesus, gente, eu entendi
que eu sou uma pessoa muito, mas muito difícil de perdoar. E se não fosse Jesus na minha vida, eu ainda seria uma pessoa amargurada, triste, que guarda rancor de todo mundo, que tem dificuldade em perdoar, que não perdoaria nem mesmo o próprio parente. E ainda tem gente que fala, é porque Jesus não transforma, Jesus não é real. Meus amores, eu sou a prova viva de que Jesus é real. Outra coisa que poucas pessoas sabem e fazem é servir ao próximo com amor. O que é servir? Quando eu fui pela primeira vez num retiro cristão, eu lembro que eu tive que lavar pratos. Eu tive que lavar pratos e muitos pratos. Gente, era tanto prato que eu olhei e falei assim, eu vou ficar aqui até amanhã. Eu tive que lavar muitos pratos e lá eu entendi o que é amor e serviço. Ah, Heloísa, mas você aprendeu isso lavando prato? Sim. Porque depois, gente, eu tive que aprender a servir o meu marido, porque eu falava que eu nunca ia fazer isso na minha vida. Eu aprendi a servir a minha família, a minha igreja e com muito amor e disposição no meu coração. E isso não é pra mérito meu não, viu, gente? Porque eu vou falar pra vocês, o mundo nos ensina totalmente ao contrário disso. Se você leva um tapa na cara, dá 10 na outra pessoa. Se a pessoa te tratou mal, você vai tratar ela 1000 vezes pior. Servir outra pessoa? Nem a pau. Servir o marido? Até parece. Corta pro corretivo, pro melhor corretivo existente na face desta terra. Letícia de Paula me patrocina. Querida, eu vi que você se converteu. Orei muito pela sua vida, inclusive, tá? Então, quando eu me tornei cristã e eu comecei a frequentar campos missionários, lugares onde as pessoas tinham que servir muito outras pessoas, eu entendi que o reino de Deus é um reino invertido. Eu entendi isso. Porque olha o que Jesus ensina. Se alguém dá um tapa na sua cara, vira outra face pra ele. Ame os seus inimigos. Quando que as pessoas ensinam a gente a amar os inimigos? Só Jesus. Servir uma pessoa que nunca fez nada pela gente. Isso é o próprio Espírito Santo dentro de nós, gente. É só o Espírito Santo que pode fazer uma coisa dessa na vida de uma pessoa. Fazendo contorno agora aqui no meu nariz, que eu amo. Outra coisa que eu tenho visto muito é que as pessoas são muito dodóis. Aqui nós chamamos de almática. Uma pessoa com a alma ferida. Você vai fazer uma brincadeira com ela, ela guarda aquilo no coração dela, vai te odiar pra sempre. Nunca vai te perdoar. Então por isso que é importante nós agirmos com sabedoria. Pedir pra Deus isso, esse discernimento, esse domínio próprio. Eu sempre oro falando pra Deus, Senhor, eu não quero ser almática, eu não quero ficar guardando rancor das pessoas, nunca perdoando elas, porque isso só vai fazer mal pra mim. E talvez até me afastar do Senhor. Então tira essa casca grossa de pecado de mim, tira esse ego inflamado, Senhor, em nome de Jesus. E eu faço esse tipo de oração todos os dias. São diversas circunstâncias que acontecem na nossa vida que vai nos querer paralisar. E na verdade é isso que o diabo quer, que a gente se paralise por causa das circunstâncias, que a gente se distraia por causa dessas coisinhas que acontecem no dia a dia, até mesmo dentro da igreja e principalmente dentro da igreja. Ai, porque fulano falou isso de mim, eu vou sair da igreja. Ai, porque o pastor não recebeu minha ligação, não atendeu minha mensagem aqui, então eu vou sair da igreja. Gente, parou. Se você se diz cristão, então seu comportamento tem que ser outro. Talvez você ainda não atingiu uma maturidade, talvez, mas busca isso constantemente através da palavra de Deus. Sabe, antes de você tomar uma atitude como essa, busca mesmo ao Senhor. Senhor, é isso que o Senhor tem pra mim. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Agora eu deitei. Eu confesso que eu deitei porque eu lembrei desse versículo e é uma das coisas mais difíceis de acontecer, eu de lembrar de algum versículo. Melhor gelzinho de sobrancelha Everlay, da Ruby Rose. Tá mais difícil de encontrar ele do que nota de R$1. Olha, gente. Tá bom que ele não é aquelas coisas, mas por R$10 tá bom, né? Ah, gente, eu acho que o vídeo já tá muito longo. Não vai ter como eu terminar hoje. Eu acho que vou ter que fazer parte 2. Comenta aqui se vocês querem parte 2. Olha esse cenário que eu montei, que bonitinho. Me valorizem, tá? E se você não compartilhar esse vídeo pra sua amiga falando que é o melhor vídeo que você já viu na vida... não vai acontecer nada, né? Porque eu vou continuar gravando, pelo menos tentando. Ó, a maquiagem tá ficando pronta, meus amores. E o último, e talvez o mais importante, é que se você é um cristão, você tem um estilo de vida de oração. Não só oração, como ler a palavra de Deus também. Isso eu vou dar 2 dicas aqui pra vocês, muito abençoadas, e a primeira coisa dela é: estabeleça uma rotina de oração diária. Eu sempre dou esse conselho para as pessoas. Se você não tiver organização no seu dia, não organizar, não colocar a oração, a palavra de Deus, seu tempo de devocional como prioridade, você vai acabar dando prioridade para outras coisas. Então estabeleça um tempo de oração, organiza a sua vida, põe tua vida em ordem, mulher! Isso muda a sua vida, é sério. E a segunda dica é: estude a palavra de Deus para obter um crescimento espiritual, para você entender melhor sobre quem é Jesus, por que ele vai voltar, por que ele morreu e ressuscitou por nós, enfim. Se você não estuda a palavra de Deus,
você perece por falta de conhecimento. Para nós encerrarmos esse vídeo, vamos passar a melhor máscara de cílios everyday. Tá vendo esses cílios aqui, gente? Tô pelada. Olha isso. Parece que eu não tenho cílios, né? Eu tenho, mas eles são bem loirinhos, não sei se dá pra ver. O nosso maior propósito de estarmos aqui na Terra é conhecer mais a Jesus. E tendo um estilo de vida cristão, isso facilita muito nós termos uma vida pra glorificar a Deus, pra conhecê-lo cada dia mais. E eu até borrei aqui, que todo final de vídeo, gente, eu sempre vou deixar uma indicação de música aqui pra vocês. Vou deixar a música aqui em cima, o nome dela, pra vocês escutarem depois. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de compartilhar, de curtir, de comentar aqui, caso vocês tenham alguma ideia de vídeo também pra acrescentar. E é isso. Um beijo, que Deus abençoe sua vida sempre.